Você não vai acreditar que andam aparecendo nos estúdios da Warner. E o que esse retorno, que na verdade é um retorno, pode significar não só para outros projetos dentro do estúdio, mas também para o futuro dos cinemas. Então, como vocês podem perceber, houve mudanças aqui também, dentro do padrão dos vídeos. E se você está assistindo isso pelo YouTube, sabe o que fazer, segue a gente lá, marca o sininho, compartilha, comenta, tudo isso ajuda a esse e outros vídeos meus também alcançarem mais views, mais pessoas. E o pessoal que está assistindo aqui com alguma frequência, eu agradeço cada um de vocês e vamos que vamos. O retorno que eu estava falando sobre, o retorno de ninguém menos que Zack Snyder de volta aos estúdios da Warner, e uma foto postada por ele no Instagram, que causou muito rebuliço e muita dúvida também sobre o que ele está fazendo lá. Era passeio, era divulgação, era pós-produção de filmes também, porque dentro do estúdio da Warner em Los Angeles eles também fazem serviço. Houve muito mistério sobre o porquê ele estar lá. E a resposta veio do local mais improvável, da pessoa mais improvável, na verdade, que é a Tatiana Siegel. Para quem não conhece, a Tatiana Siegel é uma jornalista de longa data e um dos péssimos exemplos do que o jornalismo profissional pode ser. Assim. Ela fez diversas acusações a favor da Warner em relação ao Ray Fisher. Ela também fez diversas matérias atacando a Melissa Barrera, quando ela foi desligada aí da franquia Pânico, devido ao posicionamento dela, muito justo, aliás, em defesa da Palestina. Enfim, se você pegar todo o currículo dela, você vai ver que, tipo, onde os estúdios precisam de alguém para falar merda de outra pessoa, Tatiana Siegel está lá. E o que torna isso muito surpreendente é o fato da Tatiana Siegel, mesmo tendo ali suas cutucadas, vamos dizer assim, ainda assim é um texto muito positivo do que o Zack Snyder está fazendo lá. E a matéria que a Tatiana Siegel escreveu no Page Six, que faz parte do New York Post, disse que o Zack Snyder foi convidado ali pelo Pan Abbott e o Mike DeLuca, que são os chefes de filmes da Warner, são os responsáveis ali por tocar os filmes da Warner, que já tiveram seus contratos renovados aí por mais algum tempo dentro do estúdio e vão sobreviver provavelmente à fusão, principalmente com o resultado positivo que eles trouxeram aí no ano passado. Esse ano ainda não teve esse sucesso estelar que teve em 2025, mas aí tá os filmes do final do ano, especialmente Duna Parte 3 aí para salvar a pele deles nesse sentido. E esse convite por parte dos dois veio por causa de uma apresentação interna para os funcionários da Warner que eles vêm fazendo ali para manter a moral elevada dentro de toda essa zona aí de fusão, de venda para Paramount, para Apple e Pão Duro. Até a última atualização que eu vi, a ideia era, judicialmente falando, ao redor do globo, está liberada para essa fusão acontecer. Isso não está acontecendo ainda nos Estados Unidos devido à posse da CNN por parte de um trumpista doente, de um trumpista fanático, não só o Alisson Filho, mas especialmente o Alisson pai, que é o cara que retém a grana de fato. Mas também com a pressa, que apesar de, por um lado, o Alisson Filho, que é o responsável à frente dessa fusão, está tentando jogar dentro das regras do jogo judicialmente, isso não impede que ele coloque certa pressão também para que as coisas se adiantem e se finalizem logo. Ameaçando até tirar a Paramount de fora de Los Angeles, levar para o centro-oeste americano, se não me engano. E até tendo um surpreendente apoio agora por parte da indústria, que está falando que esse processo está demorando demais e isso deixa todo mundo incerto do que vai ser o futuro, até mesmo para fora desses dois estúdios em específico que essa venda está acontecendo. Mas voltando ao assunto, eles estão fazendo essas exibições de filmes para levantar a moral deles, dos funcionários da Warner. Normalmente é um diretor convidado exibindo um filme de sua preferência e aí tendo um painel de perguntas e respostas. A Tatiana falou que a Patty Jenkins exibiu Blade Runner. E assim, isso não é necessariamente uma iniciativa nova por parte do Abbott e de Luca. Eles já fazem essa exibição de filmes com diretores desde 2022. Mas essa é a primeira vez que isso realmente está se tornando notícia. O que é muito estranho. Não só pelo fato de quem está noticiando isso e o assunto do que se trata. Assim.
Tatiana seguiu também amando da época do estúdio, foi uma que atacou bastante o Zack Snyder, uma daquelas que falava que o Snyder Cut não existia e tal, e que alimentava com força essa mentira por parte do estúdio de impedir que a gente visse o maravilhoso filme que foi feito pelo Zack. Mas além disso, ela insinua, e essa é a parte interessante da coisa, que ele não foi lá só para fazer um revival, uma memória. Aliás, vale citar que o filme que foi exibido pelo Zack Snyder é Excalibur, de 1981, do John Boorman, que é um filme que é extremamente influente não só na carreira do Zack Snyder, mas especialmente para a construção do Snyderverse que ele faz. Assim, você pode ler um pouco mais sobre isso no meu livro, Nova Gênesis. Tatiana suspeita que não só o Zack foi lá para fazer parte dessa exibição de filmes e tudo mais, mas também conversar com o Abbott de Lucas sobre Fuga de Nova York. O Estúdio Canal, que é o estúdio europeu que tem os direitos do Fuga de Nova York, eles têm uma parceria de exibição com a Warner Bros. Na Europa. No caso, ela suspeita que essa conversa não foi só para apenas sentar e conversar com o público e tal, mas também para conversar sobre isso, para conversar sobre a possibilidade do remake dele de Fuga de Nova York ser distribuído e feito pela Warner Bros. O que, obviamente, é uma coisa gigantesca, porque oficialmente estende o tapete vermelho de boas-vindas de volta do Zack Snyder da DC. Apesar que esse evento, nas palavras descritas por ela, foi visto por parte de todos como um retorno do herói, que é mais uma citação campbelliana ali de todo o processo. E, primeiramente, é muito bom ver o Zack Snyder de volta ao estúdio, especialmente sendo bem recebido dentro do estúdio, o que é um ponto muito positivo. Eles já conversaram antes sobre filmes da DC, especialmente filmes do Snyderverse, visto que o evento Full Circle também teve apoio deles para a exibição. Ele chegou a comentar que eles foram também bastante importantes para a produção do evento, liberando aí a utilização dos filmes dentro lá do formato IMAX. Em uma entrevista que ele deu lá pro Film Junkie, uns anos atrás, quando aconteceu o evento. Então ele já tem um certo contato, um certo histórico, e também já conversaram muito sobre o Snyderverse, aparentemente. Que pra gente que acredita e que, provavelmente no meu caso, tem certeza que vai acontecer, já é um ótimo sinal ali para as coisas que estão vindo. E eu acho também que como essa notícia chegou até a gente, também foi a mando do estúdio para Tatiana. O que, primeiro, é uma gigantesca ironia. Eu acredito que ela tenha escrito ali fumegando, espumando, mas escreveu ali porque com a mandada dos estúdios, os estúdios pedem, ela faz porque ela está sendo muito bem remunerada para isso. Mas é interessante ver também como teve toda essa divulgação positiva de trazer o Zack Snyder de volta ao estúdio, de volta ao Warner, de demonstrar que foi uma recepção super positiva. Houve vazamentos também de gravações ali das conversas que eles tiveram depois ali da exibição do filme, que não era o permitido, mas é aquilo. As pessoas gravam, as pessoas veem, as pessoas colocam online. Então é tudo muito positivo para acreditar que a conversa foi só sobre um filme só, ou só sobre um projeto, ou só apenas tipo uma caminhada ali pela memória de um filme que, no caso, é um filme importante para o estúdio, é um filme importante para o Zack. O fato dessa notícia estar pública é porque a Abbott e o Gianluca querem essa palavra nas ruas, entendeu? Que tipo, o Zack Snyder voltou a ser bem-vindo. Isso acontece, de novo, num timing muito interessante. De acordo com o jornalista John Rocha, aparentemente o seriado do 300 está se encaminhando para acontecer de fato. Assim, com o Zack Snyder dirigindo o piloto, o seriado seria um prequel. A gente já sabe que isso já foi anunciado já há um bom tempo, mas agora com a fusão da Warner com a Paramount e tudo mais, aparentemente esse é um projeto que está sendo feito atualmente a mais top de caixa. Isso também é válido lembrar que há conversas de que a Paramount já tem poder de veto e liberação sobre projetos da Warner que podem ser feitos ou não, seja de cinema, seja de TV, seja lá do que for, que é um detalhe interessante. Isso aí saiu em matéria, se eu não me engano, do Deadline ou da Variety. Agora eu não estou
exatamente 100% certo, mas isso aparentemente já está acontecendo. Então, liberando aí fazer o 300 e já está tendo conversas aí para o Fuga de Nova York, visto o estado péssimo que o Gunverse se encontra hoje em dia, com confirmações até do próprio estúdio que o Supergirl usou IA para fazer o concept design do Lobo, mas provavelmente também para outras coisas. E também teve a confirmação que Lanterns, que realmente matou o Hal Jordan, porque esse vídeo já vai sair depois do lançamento do primeiro episódio. E até nos concept arts sobre Lanterns também tem presença ali nos chamados mood boards, que são imagens de inspiração ali, também de imagens de IA, uma delas até que virou um visual oficial ali do Hal Jordan também dentro do primeiro episódio, dentro da série. Então você pode ter certeza que todas as produções do universo até então usaram IA. Cara de Barro usou IA, Man of Tomorrow usou IA, e com certeza o Superman do James Gunn usou IA, principalmente naquela famosa cena, hoje em dia a famosa cena dos dois sóis, assim, que o Superman vai voar, vai dar tipo uma volta no ar, aí dá pra ver um sol ali no canto e quando a câmera move pra cima, o outro sol em cima. E apesar deles terem jogado esse vídeo online, seja lá por qual razão for, pra dizer que a culpa dos erros do filme foi do diretor, não do James Gunn e tudo mais, assim, o estrago já tá novamente feito, já é mais essa bola de neve de fracassos que o Gunverse apresenta só tá aumentando e não tá com... E principalmente agora com a chegada de Lanterns, não tá parecendo muito que vai parar. Assim, o primeiro episódio de Lanterns foi bem decepcionante, não só no sentido que, para entender por que ele é um show genérico, um seriado genérico do HBO, você tem que entender que o que deveria dar personalidade para ele é ser uma adaptação do Lanterna Verde. Essa é uma adaptação dos quadrinhos do Lanterna Verde, do conceito da tropa e tudo mais. E aí o seriado decide que abandonar todos os conceitos da base do Lanterna Verde seria a grande subversão do gênero ali, que tornaria o que eles estão fazendo genial. E não é. Assim, o seriado, até outros seriados policiais que estão rolando atualmente na HBO, por exemplo, Task, eles têm algo, eles têm um elemento ali que torna válido contar aquela história, mesmo sendo, de novo, uma história de policial e tal, dos caras tentando desvendar um mistério, um crime, parar a piripão duro, toda essa palhaçada. Mas isso no Lanterns, isso não aflora do jeito que eles estavam contando que ia acontecer, porque eles decidem basicamente se desprender de tudo que faz o material ser especial, e ao invés de achar possibilidades dentro daquilo do que explorar, eles decidiram que, tipo, pegar a base de maneira bem superficial já era o suficiente, porque no final das contas o que eles querem é um seriado genérico da HBO. E eles tiveram um seriado genérico da HBO, só que não é um seriado bom. O Hal Jordan do Kyle Chandler, em compensação, tá bem bacana. Mas assim, Deus o tenha, né? Foi jogar no Vasco da Gama agora. Mas como havia dito, é impossível você achar que dentro desse cenário do Gunverse falhando miseravelmente, com Homem-Aranha chegando 2 bilhões de dólares de bilheteria, com Avengers Doomsday também aí tendo a previsão de estreia no primeiro final de semana de 1 bilhão também, que não vão apertar o botão de emergência e não vão chamar o Zack Snyder de volta para fazer o que eles deveriam ter feito isso desde 2021, que é deixar ele finalizar a saga dele da versão do universo DC dele, entendeu? Eu fiz todo um vídeo aqui explicando porque o DCU, ou o Gunverse, que é de fato um Gunverse, já está morto. Vocês podem procurar aqui dentro da minha conta. E chegou num ponto que o Gunverse está saturado, a um ponto que não adianta, não adianta o James Gunn colocar 1 milhão de personagens da DC lá dentro, se primeiro são personagens que ninguém se importa, incluindo o próprio Jon Stewart, do seriado, que também vai estar lá no filme. Mas, tipo, pelo próprio fator que ele como CEO dos estúdios, não tem poder de fazer ou colocar Batman ou Mulher Maravilha no próprio filme dele, já significa que, seja lá o que ele tá fazendo, o Man of Tomorrow vai ser a última coisa. E é aquilo que eu já falei, no primeiro filme ele teve lá o suporte do MAGA para fazer sucesso dentro dos Estados Unidos, mas dessa vez não vai ter isso, porque a marca perante ao grande público já tá muito saturada.
já está sendo vista com olhos apáticos por parte do público. O público apenas não se importa do que está fazendo, e o nome do James Gunn também não tem poder suficiente para atrair o público, como ele e muitas pessoas online também acham que isso é capaz. Assim. Tem que ter uma mudança muito brusca ali dentro da padronização dos filmes da DC. Eu acho que tem que voltar a ser focado em diretores, tem que abandonar o conceito de universos compartilhados. E vocês podem até falar, mas o Snyderverse não é isso? Não é isso. Na prática não é isso. Eles podem fazer o Zack Snyder Justice League 2 e 3, encerrar tudo e tchau e benção. Se houver interesse da parte de qualquer, tanto do estúdio quanto do Zack Snyder ou do próprio Ben Affleck, que se expande para outras coisas, o que eu acredito no potencial disso de fato acontecer, eles podem, mas isso não vai acontecer a princípio numa inevitável volta dele agora. Mas também precisa focar mais nos personagens principais, nos medalhões da editora ali nos filmes, e dar espaço para personagens menores ali nos seriados, nas animações, nos streamings e tudo mais. Mas, de novo, você está vendo ali uma movimentação que o Zack Snyder está voltando ali no voga. Aliás, saiu o teaser trailer do The Last Photograph, que está incrível. Foi um puta trabalho de cinematografia por parte do Zack, e também dá pra ver que a direção ali vai tá um filme bem especial e bem diferente do que ele vem entregando aí nos últimos anos. E a volta das Dreamlands, que pessoalmente eu adoro, e tá muito bacana, e provavelmente vai ser pela 24, como já foi não muito sutilmente falado pelo próprio Zack, mas tô bastante ansioso para que venha mais notícias, e o Zack Snyder merece esse retorno triunfal, não só a Warner, não só a Snyder, mas também as salas de cinema, e um reencontro de fato com o público. Então, quando eu digo que esse passeio da Warner que o Zack Snyder fez lá e a maneira como foi noticiada não foi algo feito de graça, porque não é de graça. Quem já está ligado ali no mercado e como ele se comunica, especialmente, que essa notícia da presença do Zack Snyder ali não foi feita de maneira leviana, foi feita para avisar que ele está muito bem-vindo ao estúdio novamente, e que isso com certeza pode abrir possibilidades para trabalhos no futuro, especialmente com alguém tendo ali uma visão muito concreta e muito certa e já bem sucedida do que pode ser a DC Comics no cinema.